do Paulinho. O valor da democracia, de Rui Barbosa, à Carta de 22. E para mediar esse painel, nós convidamos para subir ao palco a professora da Unisa São Paulo e doutora em História pela USP, professora Isabel Castro. Participam desse painel, também neste momento, o conselheiro Antônio Roque Cittadini, do TCE São Paulo. E nós convidamos também para subir ao palco o jornalista, poeta e escritor José Neumann e Pinto. Bom dia a todos. É uma satisfação imensa estar aqui. Eu me chamo Isabel de Castro Pinto, moro em São Paulo há 9 anos, sou paraibana de Campina Grande. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao presidente do Tribunal de Contas, Kenneth Barros, pela acolhida, pelo convite, ao Tiago Pinheiro Lima, procurador do Estado de São Paulo, que fez com que tudo isso fosse possível. Eu conheço o Tiago há muito pouco tempo, mas parece que ele é meu amigo de infância, né? Amigo de infância meu e do Neumann, considerando a diferença de idade enorme entre os dois, né? E eu estou feliz, orgulhosa de mim por estar aqui mediando essa conversa entre, para mim, 2 grandes brasileiros, Roque Cittadini e José Neumann e Pinto, não só porque são nomes reconhecidos nacionalmente, mas porque são 2 pessoas que têm muito a dizer, são 2 intelectuais, eu sei que são. Eu conheço Neumann há um pouco mais de tempo, já tem 12 anos, Roque eu conheço há cerca de 1 ano, mas eu sei que é um homem muito culto e tem plenas condições de falar sobre democracia, justiça, direitos humanos, mas essa escolha do Tiago foi muito boa, não somente porque são 2 homens cultos, mas porque são também testemunhas e artífices de muitas histórias que nos remetem a essa busca pela democracia, ao fortalecimento dos direitos humanos, da justiça. Então, por esse motivo, eu estou muito feliz de mediar essa conversa e poder contribuir, né, para o evento. E também queria dizer para vocês que é a primeira vez que eu estou aqui no Piauí, em Teresina, mas é a primeira vez que eu estou pisando o solo piauiense. Mas eu já estive aqui antes, através da história, pelos passeios que fiz na história, sobretudo quando estava fazendo a minha dissertação de mestrado em História Colonial. Eu me encontrei com o Piauí, muito comentado, porque aqui tinha mais boiadas do que em qualquer outro lugar do Nordeste. E essas boiadas desciam rumo ao Rio São Francisco. Quem comentou, falou muito bem sobre isso, é um grande escritor que muita gente aqui deve conhecer, chamado Pedro Calmon. E ele disse que atrás dessas boiadas... Nunca esqueci essa frase dele. Atrás das boiadas do Nordeste veio a civilização. E ele estava certo, né? Ele estava certo. Olha aqui a civilização, né? A civilização comemorando, celebrando a justiça, tendo a oportunidade de falar sobre democracia, direitos humanos. E essa história começou com a independência, com a criação dos tribunais, e houve também a participação muito importante das faculdades de Direito do Recife, de São Paulo, porque vocês sabem muito bem que, antes disso, os estudantes de Direito tinham que atravessar o Atlântico para estudar, né? E uma nação recém-formada precisava de gente daqui, não é verdade, para fazer as leis. Com a República,
a justiça veio a ter um papel ainda mais preponderante, porque mudava de regime, a democracia falava mais alto e a justiça teve um papel muito importante nesse processo, sobretudo de integração nacional. O Tribunal de Contas do Estado do Piauí é parte desse processo, porque a justiça tinha que chegar em todos os recantos do Brasil. E uma pessoa protagonista dessa história que a gente vai conversar aqui, que é o Rui Barbosa, contribuiu muito para que a República desse certo e para que os ímpetos dos militares que deram o golpe de Estado recuassem um pouco, porque o historiador chamado José Murilo de Carvalho, que nos deixou há pouco tempo, ele fez um revisionismo histórico muito interessante quando disse que a proclamação da República, que a gente comemora todo 15 de novembro, não foi um momento democrático de participação popular. Ele disse que foi um golpe de poucos militares, e a sorte foi ter aparecido o Rui Barbosa, que já tinha um protagonismo. Rui Barbosa, inclusive, pouca gente sabe, mas antes dele concluir o curso na Faculdade de Direito de São Paulo, ele começou no Recife. Então, ele foi influenciado pelas duas faculdades de Direito. E ele, quem teve condições, já através do decreto, antes mesmo da Constituição, de fazer com que, de alguma forma, a democracia pudesse imperar. Sobretudo quando ele impôs a tripartição dos poderes e o federalismo, que deu autonomia às províncias. Porque esse era um dos grandes problemas do governo central, que era a falta de autonomia das províncias, que depois se transformaram em estados, né? Antes de eu começar a perguntar inicialmente para o Roque, questões ligadas à democracia e a direitos humanos, eu acho importante lembrar isso aqui para vocês, que a primeira experiência democrática da contemporaneidade, ela aconteceu, a primeira semente foi plantada em solo americano. E um protagonista que não pode ser esquecido aqui é Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, a partir da Declaração de Direitos Humanos, de 1776, foi quem lançou que levou para o restante do mundo a questão dos direitos humanos, dos direitos inalienáveis, dos direitos, das verdades autoevidentes, que era o quê? Que era o direito que todo mundo tinha de ser livre, de ser autônomo, e ele fala até na busca pela felicidade. Isso reverberou 13 anos depois, na Revolução Francesa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão tem o dedo do Thomas Jefferson, não se sabe qual a influência, mas teve sim. E também a Declaração dos Direitos Humanos, Internacional dos Direitos Humanos, de 1948. Uma historiadora chamada Lynn Hunt, ela dá muita ênfase ao papel da emoção, no que se refere à consolidação dos direitos humanos. Porque ela diz que quando ela mostra que aquele processo de suplício, né, que uma multidão ia lá ver as pessoas sendo supliciadas, que o processo em que as pessoas deixaram de ter interesse, não sentiam mais prazer de ver aquilo, partiu de uma mudança de comportamento que em que essa primeira semente foi plantada, dessas intenções democráticas, mas as pessoas começaram a olhar para as outras com mais empatia. E isso não tem só a ver com a racionalidade iluminista que
o Thomas Jefferson tanto se agradava, né? Tem a ver justamente com o que eu acabei de falar, com a questão da empatia. O que é a empatia? É você se preocupar com o outro, se interessar pelo bem-estar do outro. Isso mobilizou a humanidade. Isso tem tudo a ver com a pergunta que eu vou fazer aqui para o Roque, porque quando eu estava lendo esse livro aqui, Bastidores, né, que trata de como foi feita a carta aos brasileiros de 2022. Acredito que muita gente aqui assinou essa carta, deu aval a essa carta. E Roque é um dos protagonistas era algo muito pequeno, muito restrito à justiça, e que, né, tomou conta do Brasil no momento em que a democracia via sendo muito questionada, posta à prova. E é interessante essa questão da emoção nesse processo de empatia, né, que tem tudo a ver com respeito ao outro. Em vários momentos, viu, Roque, no livro, ele fala, o autor, o Ricardo Castro, que é juiz federal, ele fala em vínculos emocionais, emoção na ida para o pátio, a felicidade estava estampada nos rostos quando vocês fizeram o jantar na sua casa, que tinha de ter emoção. Depois ele falou em tocaria emocionalmente todos os defensores da democracia. Depois disse que um certo jornalista também se emocionou e que todos estavam eufóricos. E eu imagino a tua emoção, a tua felicidade, esse misto e, de alguma forma, contribuir com a permanência da democracia, né? A gente não queria de volta a democracia como na época do regime militar. A gente queria manter. E eu queria saber da tua emoção em estar lá em 77. Você era estudante, né? Lendo no evento de leitura de uma carta, pedindo a volta da democracia. E 45 anos depois, sendo um dos artífices desse evento que uniu o Brasil inteiro para celebrar a democracia. Eu queria que você contasse um pouco aqui para o público como foi esse processo. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui. Com a Isabel e com o Neumann, eu não devia falar, viu? Eu devia ficar ouvindo. Mas eu queria cumprimentar inicialmente o conselheiro Kennedy, nosso presidente Kennedy, pelo convite a esse evento organizado pelo embaixador do Piauí no mundo todo, Dr. Tiago. Eu sou conselheiro há muito tempo, vou completar 35 anos. Eu já estive aqui no Piauí há 25 anos atrás. Era presidente o Gesualdo Cavalcante, que é falecido, que era uma pessoa interessante. Quando eu conheci o Gesualdo, foi num evento no Rio, creio que no Rio de Janeiro. E eu era muito novo, ele chegou para mim na hora do café e disse assim: quem é seu pai, moleque? Eu falei: meu pai? Como assim? Não, para chegar no Tribunal de Contas, você tem que ter um pai que foi deputado algumas vezes. Eu falei: meu pai está lá no interior, está cuidando lá da vida dele, não tinha nada. Mas o Gesualdo era uma pessoa interessantíssima. Fiquei amigo dele, me convidou para vir ao Piauí. Eu vim aqui há 25 anos atrás, numa solenidade também, eu não sei exatamente qual era o ano do aniversário. Mas eu tenho, portanto, uma ligação antiga com o Piauí. Bom, a Isabel faz uma pergunta que me permite... eu vou falar pouco, prometo, viu, Neumann? Porque senão aí fica mal. Mas a carta do ano passado, de 22, ela se deu num momento interessante. Eu não sei quem é que citou, que diz que nada é mais relevante do que uma ideia correta num momento correto. Acho que a frase é mais ou menos assim. Alguém diz que é de um general, outro diz que é do Alexandre Dumas, eu não sei. Como a internet
circulam várias versões, mas a verdade é que a carta ela surge naquele momento que havia uma contestação do processo eleitoral. Se contestava a urna, contestava a própria justiça eleitoral, o que torna uma eleição sempre frágil quando você tem uma contestação do processo eleitoral. Isso aí deslegitima o voto, deslegitima o poder. E nós, na Faculdade de Direito lá de São Paulo, eu sou de uma geração que viu 77, quando houve aquela famosa carta lida pelo professor Goffredo em 77. Aquela carta se deu numa situação bastante diferente, embora a nossa ideia inicial foi homenagear o que ocorreu em 77. Mas 77, depois nós vimos, era uma coisa bastante diferente e o resultado era diferente. Primeiro, eram poucas pessoas que estavam envolvidas naquela carta, embora não se fale, mas a maior parte do conselho da Faculdade de Direito foi contra a carta, em 77. Eles não queriam, até ameaçavam não deixar ler a carta do professor Goffredo. Ela foi feita um pouco na marra, lida no pátio um pouco na marra, e com pouquíssimas assinaturas e uma repercussão menor ainda na imprensa. O Neumann sabe disso, não teve aquele envolvimento da mídia tão grande. Quando nós pensamos a carta, havia uma ideia meio um pouco confusa, o que fazer para homenagear 77, vinculando ao momento que nós estamos vivendo de contestação do regime democrático. Alguns falavam, vamos fazer uma placa, mas aí nós fomos ver, tem um monte de placa lá no pátio da faculdade. Cada um tinha uma ideia, até que se fixou na ideia de fazer uma carta que teria dois objetivos. O primeiro era homenagear os que fizeram 77, aqueles que tiveram coragem de fazer. E, segundo, reafirmar a defesa do Pacto de 88, que muito pouco se fala, mas o Pacto deu uma Constituição, que é uma Constituição que tem um poder de resistência enorme, que nós estamos hoje indo para 40 anos da Constituição, o que, em termos de Brasil, é uma coisa rara, e a Constituição resistindo e superando. Tivemos, nesses quase 40 anos, tudo. Impeachment de governos de esquerda, governo de direita, deposição de governo de esquerda, governo de direita. Quer dizer, a Constituição mostrou-se resistente. Então, nós queríamos festejar a existência daquela Constituição, que, no fundo, era a liga que dá ao povo brasileiro essa situação peculiar de ter um regime estável até quando contestado, né? Então, se decidiu, num famoso jantar, está lá o Tiago, numa cantina em São Paulo, para fazer jus à cidade, numa cantina, a cantina do Giovanni Bruno, o Neumann conhece tão bem, se decidiu fazer a carta e, inicialmente, éramos para pegar a assinatura do mundo jurídico, como foi em 77, pegar advogados, juízes, promotores, conselheiros, aquela coisa toda. Mas o ambiente que foi se criando, já de início, se percebeu que aquilo não dava para ficar só com um advogado, só na área de direito. Então, a nossa ideia era conseguir primeiro 200 assinaturas, que era mais ou menos o número que conseguiram em 77, botar na internet para os advogados que quiserem assinar. Mas já de cara se viu que não havia condições de manter restrito ao mundo jurídico. E se viu da seguinte maneira, todos os que começaram a se envolver começaram a receber demandas que queriam assinar a carta. Está aqui o nosso conselheiro do Rio Grande do Sul, Stilac,
que foi um grande batalhador da Carta no Rio Grande do Sul, que já de início percebeu que havia mais gente que queria assinar, queria se envolver. Então, em determinado momento, se abriu para todo mundo. Rapidamente chegamos a 3.000 assinaturas. Antes de botar na internet, vamos botar porque senão vai... Agora, é preciso reconhecer uma coisa. Botamos na internet e foi o que todo mundo viu. Foi um movimento grande, catalisou a muita gente, muitas áreas. A carta teve uma vantagem, que era uma carta ampla, né? Era uma carta de defesa do regime democrático, mas bastante ampla. Curiosamente, no mesmo período, tivemos outras cartas, mas nenhuma sobreviveu. Por que não sobreviveu? Nem a de esquerda, nem a de direita. A de esquerda, feita pela Mariana Chauí, na USP, nas 2 primeiras páginas, esculhambava o governo Bolsonaro. E a de direita esculhambava os que defendiam a justiça eleitoral. O resultado, as 2 cartas foram esquecidas. Ninguém nem lembra. Quando eu lembro, as pessoas mal sabem da existência delas. E acabou ganhando uma grande dimensão que foi vista no dia 11 de agosto. O dia 11 de agosto, como a Isabel lembrou bem, é um dia histórico para os cursos jurídicos, né? E é um dia que acaba provocando uma grande emoção. Bom, enfim, tivemos aí o Tiago, eu destaco sempre o Tiago, que foi tão batalhador na carta. Tivemos mais de 1 milhão de assinatura e paramos de pegar assinatura. Havia uma dúvida, alguns queriam continuar. Disse, não, vamos parar, quem assinou, senão vai ficar um documento aberto. E aí não, vamos terminar. E foi encerrado, de forma que prestou um grande serviço na defesa tanto da democracia quanto da defesa da Constituição de 88 e do processo eleitoral como um todo. Depois, a carta teve uma felicidade que é uma infelicidade para o país. Depois, passado alguns meses, se confirmou que a visão que tínhamos do perigo que vivia o regime democrático era verdadeira. O que aconteceu dia 8 de janeiro foi uma loucura completa de gente que queria interromper um processo democrático, não sabia como, não, sei lá, soltando rojão, explodindo poço de gasolina, mas enfim, havia uma parcela da população que não estava satisfeita com o regime democrático. Aliás, é uma coisa curiosa, Neumann, você conhece bem. A Constituição de 88, que é o melhor documento que o Brasil fez no século passado, e por isso ele é tão resistente, ao mesmo tempo ele é diariamente contestado. 9, está aqui o Felipe Salto, que não vai ficar bravo comigo, mas 9 dos 10 economistas que você conversa são contra a Constituição de 88. Por quê? Porque economista, o que ele gostaria? Ele gostaria que o dinheiro fosse tudo reunido em cima da mesa e o governo federal distribuindo. A lógica dos economistas é essa. E a Constituição de 88, ela é exatamente o oposto disso. Ela pensa no município, ela pensa no Estado, e essa ideia de querer juntar tudo aqui e eu vou distribuindo 5%, 10%, que é um pouco a cabeça de Brasília. É a cabeça de Brasília. A cabeça de Brasília é o seguinte: o que eu reúno tudo aqui em Brasília para todo mundo vir aqui pedir dinheiro para mim? É um pouco isso. E a Constituição de 88 é uma mola contra isso, é uma arma contra isso. Por isso ela foi odiada por todo mundo. Até, não conheço economista, talvez um ou outro, que defenda. Todo mundo fala mal. E advogado também fala mal. É coisa curiosa, porque a Constituição ela é tão forte que ela resistiu a isso. Resistiu a essa coisa, essa visão
unicionista que tem do país, né? Mas, quando nós terminamos cumprido o papel da Carta, e, infelizmente, se confirmando depois que havia gente que conspirava contra o regime democrático, conspirava, você vai dizer, não, mas aquilo ali não é possível, porque tentaram num domingo, mas sim, mas conspiravam, erraram tudo, mas conspiravam, né? E, então a Carta serviu para dar uma força, eu não tenho a menor dúvida hoje, que ela foi uma grande contribuição para o processo político brasileiro, ela deu uma relevância muito grande à própria Faculdade de Direito. O maior problema da Carta, depois que se passou, era não subir na cabeça dos 6, entre os quais o Tiago, 5 eram da turma de 77, e mais o Tiago, que não tinha idade para ser da turma de 77. O maior problema que nós tínhamos era como é que nós vamos evitar a síndrome do Cafuringa. O Cafuringa, todo mundo sabe aqui que eu ando envolvido sempre um pouco em futebol, né? Ainda bem. Mas o Cafuringa era um atacante do Fluminense, quem vai lembrar, e que nos primeiros jogos dele marcou um gol espetacular, mas maravilhoso. Um gol que ficou na história. E aí ele passou 500 jogos tentando repetir aquele gol. E nunca repetiu. Porque você não repete. Depois que você marca um gol, o gol que o Pelé fez em 58 contra a Suécia, que dá um chapéu dentro da área, tal, é difícil repetir. Depois o Pelé fez até coisa mais parecida. Mas a síndrome do Cafuringa é uma coisa. Eu vou repetir tudo. E aí eu falava para o Tiago, vai para o banco, diz que você está com dor no joelho e não vamos começar a querer, porque queriam fazer um observatório da democracia, queriam continuar a Carta de 88. Tal foi o impacto que as pessoas queriam continuar, dizendo, não, para com isso, não vamos fazer que nem o Cafuringa, que marcou um gol e achou que ia marcar 500 gols. E nos 500 jogos que ele jogou, chutou de canela, porque é lógico, não é possível você marcar um tento como a Carta de 22. Então, foi isso. Felizmente, nós conseguimos superar isso, não é, Stilac? E com toda a contribuição, com todo orgulho, vamos dizer a verdade, todo mundo que assinou a Carta, que batalhou, ficou muito orgulhoso de ter contribuído para o país. Eu acho que eu vou passar por você, senão... Sim, porque eu estou olhando ali o relógio, eu estou ficando nervosa já. Neumann, eu queria voltar um pouco mais no tempo, porque eu acho que o Roque deu uma boa dimensão da Carta. Eu queria voltar lá para 77, para saber da imprensa, onde era que você estava em 77, em qual jornal você estava, onde era que você estava, e se a carta lida pelo Godofredo da Silva Telle Júnior, se teve o protagonismo que o Roque disse que teve, que o Ricardo Castro disse que teve, para se consumar lá na frente o fim do regime militar. E quero te perguntar também, para continuar 77, um pouco antes, né? É muito comum você dizer da importância da morte do Vladimir Herzog e dos desdobramentos que contribuíram enormemente para o fim do regime militar, antes mesmo dele acabar. É muito comum, em nossas conversas, você dá uma ênfase muito grande a isso. Eu queria que você conversasse com o público sobre essa questão. É um prazer e uma honra muito grande estar no Piauí. Eu só estive uma vez em Teresina. Eu nasci numa cidade chamada Uiraúna, no sertão, no alto sertão da Paraíba.
do lado de Icó, no Ceará, e de Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte. Eu sou meio bi-estaduano, eu sou paraibano e potiguar. Meu pai era paraibano, minha mãe potiguar. Meu avô paterno paraibano, minha avó paterna potiguar. Meu avô materno potiguar, minha avó materna paraibana. Fui criado numa família que tinha uma ligação muito grande com a família Claudino. O meu avô, Chico Ferreira, pai da minha mãe, dono da casa onde eu nasci, era grande amigo de Joca Claudino, que é a origem de todo esse clã que vocês conhecem. João, Valdeci, Valderi, Nicé, Nairton, Noaldo, toda a família Claudino. Então, da mesma forma, Joca, o pai do João, foi muito amigo de Gaudêncio Torquato, pai, que é meu primo. E Gaudêncio Torquato e eu fomos convidados pelo João, que manteve sempre conosco uma relação muito próxima, a participar de uma festa que ele fez em homenagem aos nossos pais, José de Anchieta, meu pai, e Gaudêncio, o pai do Gaudêncio. Então nós viemos a Teresina, fomos recebidos de forma faustosa pelo João, como sempre. Alguém que já foi a alguma festa do João deve lembrar uma festa em que ele imitou Dom Pedro subindo num cavalo, entrando no palco. Foi essa festa. Além disso, eu tive, durante toda a minha vida profissional, eu tive uma passagem bem grande pelo Jornal do Brasil. Eu fui chefe de redação do Jornal do Brasil. Eu tive uma relação de amizade muito próxima com um grande piauiense, com um grande brasileiro, Carlos Castelo Branco. Castelinho, como a gente conhecia, uma vez me contou uma história muito interessante da mãe dele. O Castelinho nasceu no interior do Piauí e, de frente à casa onde o Castelinho nasceu, existia um alfaiate muito amigo da família, chamado Seu Franco. E um dia a mãe do Castelo o chamou e disse: meu filho, é verdade que a neta do doutor Getúlio se casou com o neto de Seu Franco? Aí o Castelo: mamãe, é verdade, o Wellington Moreira Franco se casou com Celina Vargas do Amaral Peixoto Franco. Aí ele disse: meu filho, então o comunismo já se instalou no Brasil. Então, Castelo é uma lembrança sempre presente na minha vida, um jornalista que era um exemplo, o maior colunista político da história do Brasil. E tenho também uma relação muito antiga. Por exemplo, o João é meu contraparente, João Claudino. Ele tinha um tio que era casado com uma tia minha, então nós temos primos em comum. E o João trouxe muita gente lá do nosso sertão para cá, né? Eu tenho uma ligação de afeto e sabor, né, com a cajuína. Eu adoro cajuína, né? E o Caetano fez aquela música belíssima, né? A cajuína cristalina em Teresina, que me emociona até hoje. Hoje tive a alegria muito grande do Kennedy Barros mandar servir cajuína para a gente aqui na nossa recepção. Então, antes de tudo, eu queria deixar muito clara a minha amizade, o meu amor. Sabem que nós temos, a Isabel e eu, uma proximidade muito grande com o Piauí, lá em Higienópolis, o bairro em São Paulo, onde nós moramos. Porque tem um rapaz de Pedro II que é dono de um restaurante italiano, que se chama Tavolino, e que ele é filho da dona Fátima, que tem um restaurante também em Pedro II. E Pedro II é a origem de quase todos os garçons e maîtres dos restaurantes granfinos de São Paulo. Ainda sem sair da minha profissão, eu quero dizer que eu sou amigo do Roque Cittadini, desde o tempo em que ele conheceu o Gesualdo. Eu não conheci o Gesualdo, mas eu conheci outro piauiense de Oeiras, que era nosso companheiro nos almoços
quinzenais ou semanais que nós tínhamos num restaurante que a gente não frequenta mais porque está muito caro, que é o La Casserola, lá no Largo do Arocho, em São Paulo. É o grande jornalista, ainda vivo, graças a Deus, Antônio Epifânio de Moura Reis. Também é uma ligação, uma conexão permanente comigo. E eu até aproveito esse meu preâmbulo, que a Isabel já está olhando ali para o relógio, para dizer a vocês que nós nos conhecemos nessa época. Até antes disso, antes de 77, nós já frequentávamos, eu trabalhava na Folha de São Paulo, que ficava razoavelmente perto do Largo do Arocho. Naquele tempo, dava para a gente ir caminhando da Folha ao Largo do Arocho. Hoje não dá mais, porque você corre um risco muito grande de ser assaltado, né? Porque fica exatamente ali na Cracolândia, né? E nós nos reunimos exatamente numa resistência à ditadura militar, né? E eu tive a honra e o prazer muito grande de conhecer o grande brasileiro Gofredo da Silva Teles Júnior. E na condição de repórter, na época eu já trabalhava na sucursal do Jornal do Brasil, em São Paulo, na Avenida São Luís, de conhecer o doutor Gofredo e de acompanhar, como eu acompanhei. O doutor Gofredo foi o primeiro marido de uma querida amiga minha, a paulista Lígia Fagundes Teles. Inclusive, os dois tiveram um filho, o Gofredinho, né, que infelizmente não sobreviveu à própria mãe. A Lígia morreu com mais de 100 anos e ele teve a grande infelicidade de ver o filho morrer antes, né? E nós, a carta que o doutor Gofredo capitaneou, sofreu uma grande resistência, como não vou voltar a esse assunto porque o Roque já tratou dela, e depois nós, esse mesmo grupo, o Moura Reis, o Elinho, que era um baiano, o Mauro Guimarães, paulista, frequentava essa patota, né? Acompanhou muito um evento que a Isabel citou aqui, que eu considero fundamental para a democracia brasileira, que é o culto ecumênico pela alma de Vladimir Herzog, colega jornalista, que foi assassinado no DOI-CODE, em São Paulo. À época, a ditadura resolveu impedir a realização do evento, que foi celebrado pelo grande arcebispo, cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, pelo excepcional pastor James Wright e pelo querido rabino Henri Sobel. Pois bem, o Detran fechou todas as vias de acesso à Sé, o Exército ocupou todas as ruas e a multidão lotou. Vocês me desculpem, eu me emociono. A multidão lotou a Sé, as calçadas da Sé. O culto foi uma homenagem magnífica. Vocês vão me dizer, olha, mas o Vladimir... primeiro o Vladimir morreu, depois um operário chamado Manuel Fiel Filho. Esses episódios levaram o Geisel a demitir o ministro do Exército, o general Silvio Frota. Nesse episódio da demissão, há um episódio histórico de uma relevante importância, que foi o seguinte: o Geisel, o Silvio Frota, reuniu todos os 4 comandantes do Exército, pretendendo reunir no Forte Apache, no Exército. E o Geisel nomeou o Bethlen ministro do Exército no lugar do Frota e deu como missão para ele ir ao avião que trazia os 4 comandantes para a reunião com o Frota e levá-los para o palácio para a posse dele. O general Bethlen atravessou todo o saguão do aeroporto de Brasília e não foi abordado pelos 12 oficiais comandados pelo capitão... como é que chamava o capitão? Augusto Heleno. Olha, isso merecia até uma vaia, viu?
O Augusto Heleno estava no golpe, ele estava no golpe do Frota. E eu fiquei sabendo dessa história através do personagem mais importante dela, que é o general Ednardo Dávila Melo, que foi comandante do 2º Exército de São Paulo, na época dos assassinatos no DOI-CODE, do Manuel Fiel Filho e do Vladimir Herzog. O general, eu era chefe de redação nessa época do Jornal do Brasil e morava no Leme Palace Hotel. O general morava perto da rua Gustavo Sampaio e ele tinha uma conexão com a Paraíba, porque ele era casado com uma filha de um comerciante paraibano muito rico chamado João Raposo. João Raposo é conhecido porque ele tinha um professor de inglês que deu um dicionário de inglês para ele quando ele viajou para Nova York. Quando ele estava no hotel, o camareiro bateu na porta e ele abriu o dicionário e disse: Between! Bom, mas o general ia todo dia à banca de jornais para se encontrar comigo. Eu ia comprar o jornal e o general ia, e ele me conhecia por causa do Between, e ele ia me dizer: olha, o agente comunista no Brasil é o Golbery, leva dinheiro do ouro de Moscou, e ele me contou toda essa história dos caras que foram para o aeroporto. E a respeito do general Augusto Heleno, hoje, naquela época, capitão, ele era o ajudante de ordens, ele era o Mauro Cid do Silvio Frota. E fazia parte também dessa comitiva o coronel, que na época também era capitão, o grande torturador, o Ustra, que me arrepia até dizer o nome desse nojento, desse canalha, torturador. É verdade que ele torturou a Dilma, é verdade que ele torturou o Gilberto Natalini, e o general Ednardo é que dava a definição correta, né? Eles não abordaram o Bethlen. Bethlen passou por eles, bateram continência. O Bethlen foi ao avião, pegou os 4 comandantes, botou num carro na janela, na escada do avião e levou para o Geisel. O Geisel demitiu o Frota e morreu o golpe ali, né? E o Ednardo dizia: todo mundo sabe que Augusto Heleno é um imbecil da pior marca, um burro. Mas, na verdade, ele é covarde. E ele não enfrentou o Bethlen, ele com mais 11, porque tinha medo do Bethlen, porque o Bethlen era um general e tal, e ele foi covarde. E eu disse uma vez isso num comentário, e até hoje o Augusto Heleno acha que eu encontrei essa informação num livro do Hélio Gaspari sobre a ditadura, a partir dos arquivos de Golbery e de Heitor Ferreira, que morreu um dia desse, né? Não, quem me contou a história, mas eu nunca disse isso. Eu contei que só que quem me contou a história não estava no livro. Quem me contou a história, agora eu digo para vocês, foi o general Ednardo, né? Então, essa é a minha lembrança, né, dos tempos de 1977. Eu estava ainda em São Paulo, não tinha ainda ido para o Rio, quando eu conheci o Vladimir Herzog. Eu tinha participado de um episódio de um dos membros da equipe do Herzog na Cultura, o Paulo Sérgio Marcum, que era casado com a Adileia Frade. E o Paulo Marcum tinha sido meu colega na Folha de São Paulo. E eles tiveram uma filha, Clara, e na época o grande sonho deles, que eram muito católicos, eram que o Frei Clarence Neotti, que era um querido amigo meu, e era conhecido como o melhor orador sacro do Brasil à época, e era diretor da revista Vozes em Petrópolis, batizasse a filha deles. E eu consegui, através de um amigo que tinha contatos lá com a repressão, né, que eles liberassem o casal para ir ao batizado da menina, feito pelo Dom Clarence. Então eu conhecia o Marco Antônio Rocha, que era também da mesma equipe. Então eu sempre tive a convicção, e sobretudo um grande brasileiro, que eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para ele, Audálio Dantas.
Audálio Dantas era o presidente do Sindicato dos Jornalistas e foi um dos, junto com Dom Paulo Evaristo Arnes e com o Henri Sobel. Henri Sobel era um herói também. Henri Sobel merece também uma salva de palmas. O Henri Sobel não sepultou o Herzog no campo dos condenados, sepultou o Herzog no cemitério dos judeus, a comunidade judia reconhecendo que ele foi morto, que ele não se matou. Os judeus não aceitam ser sepultados ao lado de suicidas, né? Então, essas são histórias que eu tenho dessa resistência. Eu sei que demorou muito tempo, mas a ditadura apodreceu ali. Na minha opinião, o momento central que a sociedade brasileira tomou conhecimento que a ditadura não combatia o comunismo, combatia o povo brasileiro, foi nesse momento das mortes, primeiro de Herzog, depois de Manuel Fiel Filho. Eu quero também, eu já falei mais até do que o Roque. Eu vou aproveitar que você já deu enorme contribuição acerca desse. Eu só queria dizer uma coisa. Você está de parabéns, eu sei que você gosta de elogio. Eu só queria dizer uma coisa sobre Rui Barbosa. O Rui Barbosa foi também um herói na institucionalização do golpe militar, da chamada Proclamação da República. O Rui Barbosa, não apenas ao fazer a Constituição, mas principalmente na sua campanha civilista, foi um grande brasileiro que esteve do lado da democracia, foi candidato e perdeu para o Marechal Hermes da Fonseca, que no seu governo se mostrou ser um grande canalha, um grande antecessor dos ditadores de 64. Muito obrigado. A pergunta é dirigida aos dois. O Roque vai começar, Neumann vai continuar. O Roque vai responder como o homem do direito, Neumann vai responder como jornalista. É um tema instigante, que interessa a todos, porque houve uma torcida muito grande a favor e contra. Essa pergunta foi trazida aqui, não é só uma pergunta, é para provocar mesmo, né? É para inquietar, para todo mundo ficar se mexendo nas cadeiras, né? Que é sobre a Lava Jato. A Lava Jato contou com um apoio muito grande da Justiça. Sérgio Moro virou, para muitos, se transformou no herói nacional, né? Até o justiceiro, tá? Nem todo mundo comprou essa ideia, mas muita gente comprou. E eu queria saber do Roque, falando de forma bem informal, se você comeu essa corda, Roque. Responda aqui para o pessoal. Eu não comi porque eu tenho Twitter. E então quem quiser pode ver o meu Twitter desde o início. A minha preocupação, eu sou um legalista, claro. A minha preocupação, eu quero dizer que a Lava Jato não começou em Curitiba. A Lava Jato começou no Supremo Tribunal. No momento em que o Supremo Tribunal decidiu encaminhar tudo para Curitiba. Ferindo todo... Eu tinha um professor, o Neumann conheceu, Marcelo Fortes Barbosa. Ele era procurador. Ele era reacionário no último. Ele era, assim... ele era do Ministério Público, foi professor de direito penal. Ele deu uma aula uma vez, eu nunca esqueci. Ele disse assim, o que é o juiz natural? É muito simples você saber quem é o juiz natural. O juiz não escolhe o réu e o réu não escolhe o juiz. Aí está o princípio, a ideia básica do juiz natural. Quer dizer, nem eu escolho quem eu quero julgar, nem quem quer me julgar escolhe, eu quero ser julgado por esse juiz. Aí está a regra básica do juiz natural. Quando o Supremo Tribunal, na decisão do ministro Teori Zavascki, que todo mundo esquece, porque morreu, então tem que bater palma, mas não é o caso, decidiu
que tudo deveria ir para Curitiba. Mas a troco do quê? Onde é que está a ligação fática para um juiz de Curitiba? Ah, ele começou primeiro. Não existe isso. Ah, não. Até um processo daquela companhia Gol passaram para Curitiba. Eu disse, mas por quê? Porque o avião passa em Curitiba? Não há motivo. Não tem motivo nenhum. A Petrobras é no Rio. Assina os contratos no Rio. O doleiro citado é de São Paulo. O doleiro não é de Curitiba. Como é o nome dele mesmo? O doleiro? Alberto. O Youssef. Ele mora em São Paulo há muitos anos. Se eu não me engano, estava preso na Polícia Federal na Rua Piauí na época. Exatamente, exato. Na Rua Piauí, é isso mesmo. Aí, então, havia uma questão básica. Mas, Isabel, não é uma coisa nova que tem uma adesão grande, porque, veja, você tem uma motivação boa. Qual é? Combater a corrupção. Essa é a motivação. E a demanda histórica por justiça, acho que tem um pouco disso também, né? Exato, não. Então, a ideia é boa, a ideia é bonita. Agora, o resto, você faz do jeito que você quer, mas não é assim. Nós temos dois exemplos. Todo mundo fala que a Lava Jato é inspirada na Manipulite da Itália. Não é. Quem conhece história sabe que a Lava Jato ela vem de uma operação feita pelo Hitler, pelo regime, quando ele assumiu. Havia um problema sério quando o Hitler assumiu. Ele não tinha uma maioria sólida no Congresso. Existia um partido, chamava-se Partido Popular, que era um partido católico, da Igreja Católica. E esse partido era um partido agrário e ele resistia muito ao Hitler. Até que Goebbels disse o seguinte: nós precisamos destruir o Partido Católico, senão nós não vamos conseguir consolidar o poder. Então, da noite para o dia, eles desencadearam uma operação em conventos franciscanos, com todas as denúncias que podem se falar, pedofilia, exploração de sexo, etc. E botaram toda a mídia em cima. Bom, o que aconteceu? Em 15 dias, o Partido Popular estava destruído e a Igreja Católica com um problema seríssimo. Depoimento de madre que foi atacada por padre, depoimento de padre que foi atacado por outro padre, de aluno, etc. Só houve uma saída. Isso que eu estou contando é história, não é invenção, é totalmente história. O que ocorre? O futuro Papa Pio XII, que era, na época, secretário de Estado, como é o nome dele mesmo? Eugênio Pacelli. Eugênio Pacelli. Ele era secretário de Estado, propõe uma concordata com o regime do Hitler. A primeira coisa, extingue o Partido Popular e acaba imediatamente a campanha de ataque à Igreja Católica. No dia seguinte desapareceu tudo, o partido foi. Então veja só, é claro que havia razões para essa operação. Havia pedofilia, havia os crimes sexuais nos conventos, tudo. Mas o objetivo não era esse. O objetivo era a destruição do Partido Popular Católico. Então, o problema da Lava Jato é que ela ganhou quando fica nessas duas coisas. Quer dizer, uma ideia boa, só que feita sem regras. E nós sabemos que uma das coisas essenciais no Estado democrático é regras. E a principal dela é eu não poder ser acusado por um inimigo. O inimigo não pode me acusar. Quero dizer, vou fazer uma coisa bem impopular, que todo mundo não gosta, mas é o seguinte, o Supremo deveria ter barrado, mas o Ministério Público sem controle é uma tragédia, porque ele ganhou a dimensão, achou que podia fazer qualquer coisa, hoje está pagando esse preço.
né? Está pagando o preço porque achou que podia fazer qualquer coisa. Então, eu acho, Isabel, que, se você quiser sintetizar, foi um aprendizado doloroso para o Brasil. Doloroso, que eu quero dizer, o fato de ter corrupção, o fato de isso ter sido atacado sem regras e o fato de que, no fundo, nós precisávamos entender que as instituições estavam funcionando de forma imperfeita. O que não elimina nem o problema da existência da corrupção e nem os problemas da atuação do Ministério Público, que chegou à loucura de querer fazer uma fundação, pegar o dinheiro para eles, que é uma coisa de maluco, né? Tal era. Agora, há um fator que o Hitler explicou bem. Nenhuma dessas operações dá certo sem apoio incondicional na imprensa. Quer dizer, a imprensa pega... Eu me lembro, vou citar um caso aqui, um dia eu estou em casa e prendem o presidente Michel Temer. Aí a Globo News, diz assim, foi preso porque o seu assessor, que eu, aliás, conheço, Coronel Lima, que é uma pessoa conhecida lá em São Paulo. Famoso Coronel Lima. Foi fazer um depósito de 21 milhões em dinheiro num banco. Aí eu estou ouvindo aquilo, tomando café, eu falei, mas vem cá, 21 milhões depositar na boca do caixa, como é que esse sujeito fez? Carregou como? Isso é uma coisa de louco. Bom, aí repetiu isso durante o dia inteiro. Tá aí o doutor Tiago sabe, eu tenho lá uns amigos, ele também tem, uns amigos que são diretores da Globo News. Eu liguei para ele e falei, olha, tem alguma coisa errada. Vocês estão divulgando um negócio que já saiu várias vezes, que não tem pé nem cabeça. Ninguém leva 21 milhões em mala de dinheiro para depositar. Bom, isso saiu 2, 3 dias. O Temer foi preso, aquela coisa toda, tal. Porque é preciso uma notícia escandalosa para ganhar opinião pública. Senão não ganha. Resultado, passaram 2, 3, 4, 5 dias, depois foi se ver que não houve aquilo. Não houve. Ele simplesmente tinha transferido uma conta de um banco para o outro que nem era esse valor. Mas saiu na denúncia, na matéria, durante várias vezes. Outra coisa, aquele episódio triste de Santa Catarina, que o reitor acabou suicidando. Eu estava também de manhã, porque sempre as operações são de manhã, tomando café, e aí vejo o seguinte, que havia um desvio de 80 milhões em bolsa de estudo. Eu falei, mas vem cá, eu não sou um idiota, eu conheço bolsa de estudo. O maior faculdade, essas bolsas dadas a maior entidade que dá bolsa de estudo é a FAPESP, lá em São Paulo. Eu falei, a FAPESP não dá 80 milhões. O sujeito recebe 2 mil por dia, 3 mil por dia, ou por mês, quer dizer, melhor, por mês. Quando muito, 5 mil por mês. São bolsas moderadas para pagar, etc. Aí eu disse, mas não é possível que tenham desviado 80 milhões disso aí. Era falso o dado. Era falso. Hoje, depois de um certo tempo... O cara se matou. O cara se matou. O cara se jogou no shopping. Se matou porque a juíza, que aliás agora foi afastada... Foi afastada agora. Agora. Quantos anos depois? A delegada até hoje não foi. A delegada está atuando normalmente. Está atuando normalmente. Mas veja só, tudo ali é uma montagem. É 80 milhões de desvios. Não existia esse desvio. Mas é o seguinte, precisa, como o Hitler ensinou no caso da destruição do Partido Popular, uma grande cobertura da mídia. E ele passa. Está aí o Neumann, que é um jornalista experiente. Ou você vai checar, ou você cai comendo na mão de maluco. Há um caso interessante, o Neumann vai lembrar. É o famoso caso da escola base, lá em São Paulo. Eu não devia falar isso, quem devia falar é o Neumann. Mas é o seguinte,
Eu era amigo aquele que era diretor do Diário Popular, que morreu há pouco, meu Deus do céu, esqueci agora. Que era um famoso jornalista. Eu sou do tempo de Bartolomeu Barbosa, mas você não tinha nem nascido. Pois é, mas é o seguinte, todos os jornais começaram a dar aquele escândalo, que houve um escândalo. Valmir Salaro. Era o repórter da Escola Globo de Baixo. era o Valmir Salaro. Não, mas todo mundo começava a dar. Agora um livro de arrependimento. E eu liguei para o editor do Diário Popular, que era um jornal que era um jornal de crime e tal. Eu falei, escuta aqui, vocês não estão dando essa notícia aí? Ele falou, não dou e é mentira. Eu falei, mas como assim? Está todo mundo dando a notícia. Ele falou, olha, o nosso repórter da área de polícia diz que esse delegado é um mentiroso quanto mais. Ele fica tentando plantar notícia, que é muito comum, inventar notícia para promover. Não deu notícia, não deu. O resultado estava certo. Mas por quê, Neumann? Aí o Neumann fala melhor do que eu. Se você não checar, você cai na maior loucura. Isabel, chega. Eu estou 2 minutos, Neumann, para se defender. Não. Ela está me atacando, vocês perceberam. Olha, eu quero saber o seguinte: cadê o Kennedy Barros? Cadê o Kennedy? Kennedy, tem milho cru aí? Bota aqui um pouquinho de milho. Eu caí na lorota do Sérgio Moro. Eu escrevi um prefácio de um livro. Como é que chama a moça? Joyce Hasselman. Da Joyce Hasselman, lá do Paraná, sobre o Sérgio Moro. Até o dia, já prestei a minha penitência, posso sentar? E agora, como é que vai levantar? O Kennedy falhou. Kennedy, cadê o milho? Pô? Minha mãe botava milho. Bom, então é o seguinte, sabe quando eu me curei da Sérgio Morice? No dia que eu vi a foto dele com Aécio. Sabe por quê? Eu era amigo do avô do Aécio, Tancredo Neves. Tancredo andava com Aécio era o carregador de mala do avô. O Tancredo andava com Aécio para cima e para baixo. Quando o Tancredo vinha a São Paulo, normalmente nós fazíamos uma refeição num hotel chamado Otom, lá na Praça do Patriarca. Um restaurante chamado Four Seasons. Era uma mesa formada por Roberto Guzmão, Mauro Guimarães, Tancredo e eu. E o Aécio ficava lá no cantinho. E eu disse, eu estava acabando de ter um neto, estava deslumbrado com o fato de ser avô e tal. Eu disse, doutor Tancredo, por que é que o senhor bota seu neto ali? Aí ele disse assim, bem baixinho assim para mim, eu não confio nesse moço. Aí eu disse, ô doutor Tancredo, era teu neto. Ele disse, não, é filho do Aécio. Olha, mas eu já desconfiava que o Aécio, porque eu já sabia, por exemplo, de certos hábitos bastante... Hábitos são únicos hábitos que podem justificar o cara ser acusado de corrupção, sendo filho de quem ele é e neto de quem ele é. O pai era milionário, Aécio Cunha. A Inês, a mãe, milionária, não por causa do Tancredo, porque o Tancredo deu o golpe do baú. A milionária era a dona Risoleta, que era a família dona de Cláudio. Né? Então se falava muito de São João del Rei. Mas... Bom, então, no dia que eu vi a foto do Moro com Aécio, aí o meu castelo caiu. Mas ao contrário do Roque, que é tão amigo meu que nunca me advertiu para esse meu enorme pecado, eu entrei nesse rolo e talvez esteja começando a me recuperar agora. Ontem mesmo eu mandei para a minha coluna do Antagonista e Cruzoé. Eu quero que vocês me deem o prazer da leitura toda sexta-feira. E nessa sexta-feira eu fiz um artigo chamado O Hacker Expiatório da Vez, que é o seguinte:
Walter Delgatti Neto, o Vermelho, o hacker de Araraquara, acaba de ser condenado por um juiz de Brasília a 20 anos de cadeia. Sabe por quê? Por quê? Hein? Porque arrombou o sigilo telefônico da Operação Lava Jato, numa operação chamada Vaza Jato. Ou seja, ele tá pagando e um dos beneficiários do vazamento que ele fez, Lula da Silva, está na presidência da República. Né? E os outros são todos heróis da República agora, porque a Vaza Jato por causa do Moro. Mas eu não queria, além de dizer isso, se arrependimento matasse, eu já estaria enterrado. Aliás, enterrado não, que eu não quero ser enterrado, eu quero ser cremado. Há muito tempo, mas eu queria, antes de me despedir de vocês, porque a doutora Isabel é muito rigorosa aí. Aqui a democracia é contrada. A democracia é controlada e ela vocês aqui têm toda a liberdade de obedecer. Então, eu só quero cumprimentar o Piauí mais uma vez, que eu esqueci de duas coisas importantes. A primeira, o meu amigo Tiago Pinheiro Lima, ele tem o mesmo sobrenome de um personagem da questão militar. A questão militar, em 1885, teve um grande conflito por causa de um capitão aqui no Piauí, Pedro José de Lima, viu, seu Tiago? Foi acusado pelo coronel Cunha Matos de estar fazendo uma intendência meio subversiva, né, e isso causou um conflito muito grande que gerou a questão militar, que por sua vez gerou o golpe da República, o golpe de 37, o golpe de 64, etc. Mas eu quero, além dessa brincadeira com o Tiago, que eu tinha esquecido de agradecer ao Tiago o convite magnífico de vir para cá, eu quero falar de uma coisa que me surpreendeu muito, viu, Kennedy? 4-3. Eu queria muito pertencer ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí para ser governado por 4 mulheres. Porque eu vou lhe contar um negócio. Olha, é uma revolução que eu aplaudo com muita alegria. A gente tinha muito mais para conversar, mas foi bom porque a gente vai deixar saudade, né? Eu espero. Muito obrigada a todos. Não, mas a gente vai agora ouvir o Felipe Salto, então, meu amigo, eu acho que a saudade vai desaparecer logo. Eu peço a vocês, por gentileza, só um pouquinho mais de tempo, porque a gente tem uma pequena lembrança em nome do Piauí para vocês. Eu gostaria de convidar ao palco a conselheira Valtânia Vorenga. Por favor, conselheira, para que a senhora, em nome do TCE Piauí, faça a entrega dessa lembrança aos nossos ilustres painelistas dessa manhã. O jornalista José Neumann Pinto recebe das mãos da conselheira Valtânia uma serigrafia da Serra da Capivara. Vai levar com ele piauiensidade. Aí você pode abrir se quiser, mostrar para as pessoas, fica à vontade. Alguém tenta abrir aqui para mim. Enquanto a conselheira entrega a próxima lembrança, dessa vez para a professora Isabel Castro. Entregue agora para ela, conselheira. O mapa do Piauí em Opala, para a professora Isabel. Também uma lembrança do nosso estado, de riqueza do nosso estado, que é a nossa Opala. Esse eu acho que é mais fácil de abrir, viu, professora? E o conselheiro Antônio Roque Cittadini. Pronto, recebeu, conseguiu abrir. Viva o Piauí, isso. Conselheiro Cittadini também recebe
uma serigrafia da Serra da Capivara para levar com ele essa lembrança especial do Piauí. E eu tenho aqui uma notícia em primeira mão para o senhor. O senhor gosta de notícia em primeira mão? Depende da notícia. A produção informou aqui em primeira mão que tem uma caixa de cajuína separada para o senhor ali, viu? Oh, mais um agradecimento enorme ao Piauí. Adoro cajuína. A cajuína cristalina em Teresina. Existirmos. A que será que se destina? Aplausos para ele, gente, por favor. Ajuda aqui, por favor. A foto, isso. Vamos fazer aqui à frente das poltronas, por favor? Ali ao centro, a foto. Vamos lá? O nosso fotógrafo, por favor. Deu certo, Rafa, aí? Tá, ótimo. Muito obrigado mais uma vez os nossos aplausos. Por gentileza, podem retornar aos seus lugares. Obrigado, conselheira Valtânia.